Você sabe o que é grooming? Vem comigo que hoje eu vou mostrar para vocês o tempo de uso das crianças e adolescentes da internet, das redes, mídias sociais e como é que isso tem tornado eles e elas mais vulneráveis a crimes sexuais. Olá, eu sou Carolina Freitas, sou psicóloga clínica, mestre em psicologia, especialista em sexualidade humana e o tema dessa semana é grooming. Antes de eu trazer para vocês as definições do que é o grooming, alguns crimes sexuais e como é que as crianças e adolescentes ficam mais vulneráveis, eu estou aqui com uma pesquisa do Tecmundo, uma pesquisa de 2021, que traz algumas informações sobre o nosso tempo de uso da internet. Vejam só, de uma maneira geral, a gente passa 6 horas e 43 minutos por dia online. No Brasil, a gente tem o dado que são 5 horas diárias. No ranking internacional, o Brasil só está atrás da Indonésia pelo tempo de uso de internet. Uma média diária da Indonésia é de 5 horas e 20 minutos e o Brasil de 5 horas diárias. Outras médias, como a França, a Alemanha, por exemplo, são 2 horas diárias de uso de internet. O que a gente precisa saber com isso? Que o uso das mídias sociais, elas vem crescendo aproximadamente 325% ao ano de 2020 para cá. Isso é um grande investimento de tempo e também de saúde mental, de desenvolvimento psicossexual, quando a gente fala de crianças e adolescentes, e também de saúde sexual, já que a gente vai falar um pouco de grooming, um crime sexual, que também acontece pela internet. Só para a gente seguir aqui sobre ainda quanto tempo e como é que interfere na saúde da criança e do adolescente esse uso intenso de internet, a gente tem aí os problemas mais frequentes ao se passar tanto tempo nas redes virtuais. Dificuldade para manter foco e memória, dificuldade em se afastar dos aparelhos eletrônicos, menos determinação para definir objetivos práticos e rotina de vida, maior dificuldade de pegar no sono, em casos extremos e com população vulnerável, risco de desenvolver distúrbios alimentares em virtude do grau de exigência, competitividade e comparação. No vídeo sobre educação sexual, eu já trouxe para vocês os altos índices de distúrbios alimentares em crianças e adolescentes, e o uso intenso da internet também contribui para tudo isso. O que acontece então e como é que a gente pode ajudar nossas crianças e adolescentes a ficarem menos tempo nas telas e menos vulneráveis a crimes sexuais? O grooming é uma palavra em inglês que é sobre o crime de aliciamento de menores. Então, por definição, a gente tem que a ação de aliciadores e aliciadoras que buscam contato com menores através da internet com o intuito de conseguir algo relacionado a sexo, que podem ser fotos, podem ser vídeos, e vai num crescente para um contato presencial ou para o estupro virtual, que também é um crime que está definido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos lá, o grooming é um crime contemplado no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o assédio malicioso à criança. O que é e como acontece? O objetivo final da pessoa que pratica grooming é ter acesso sexual a essa criança, seja através de imagens, seja através de vídeos, seja através de um contato presencial ou mesmo no estupro virtual. Como é que isso é feito? A criança está muito em contato com o mundo online, com o mundo virtual. Então, nesse espaço que é infantil, a pessoa adulta entra nesse lugar, muitas vezes fazendo-se passar também por criança, às vezes até do mesmo gênero, e solicitando contatos, primeiro de amizade, fazendo com que a criança
entre nessa conversa e depois começa, por exemplo, a pedir imagens para essa criança. Como é que seria isso? Vamos pegar exemplo, né? Chegou no consultório, inclusive, pais para orientação semana passada com essa situação que eu vou trazer para vocês. A menina de 10 anos de idade, ela começou a ser assediada por uma dita outra criança da mesma idade, um pouquinho mais velha, 12, 13 anos, para ser modelo porque ela era muito bonita. Então, num primeiro momento, foi pedido para essa criança mandar uma foto dela e que ela tivesse ali acesso à possibilidade de ser modelo. Então, no que envia essa primeira foto, foi via WhatsApp, mas também vem por outras redes sociais, Instagram, TikTok, outras redes que as crianças e adolescentes têm tido acesso sem supervisão, o que é muito problemático. Então, nesse caso, essa criança enviou a foto. No que ela enviou a foto, foi solicitado para ela uma segunda foto, que a foto era muito bonita, mas que seria legal se ela tirasse a parte de cima do biquíni. Então, essa criança envia uma segunda foto só com a calcinha do biquíni. Para garantir a vaga dessa criança enquanto modelo, é solicitado a ela que faça um vídeo só com essa calcinha de biquíni para mostrar se ela sabe dançar, como é que ela sabe dançar, porque modelo também vai aparecer ali nas redes sociais. E essa criança envia este vídeo. A partir de todos esses envios, essa criança está produzindo, sem saber, conteúdos pornográficos e passa a ser chantageada para que os pais dela, os responsáveis por ela, não saibam da coisa errada que ela está fazendo. Ela passa a ser chantageada e é chamada para o encontro. Os pais só passam a ter informação a partir da mudança de comportamento dessa criança, e essa criança fala sobre a possibilidade de ter esse encontro com essa pessoa. Tá? Então vocês veem que é um crescente. Essa criança não tem noção do que ela está produzindo, essa criança passa a ser chantageada, e o contato inicial dessa pessoa adulta era justamente chegar nessa ideia de uma proposta de um ato sexual. E por que eu tô falando de ato sexual e de estupro sexual nessa situação? Vou trazer para vocês a definição do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é o sexo explícito ou pornográfico. Expressão sexo explícito ou pornográfico significa qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Então, essa criança, ela passa por um estupro virtual, sim, dada a definição. Isso tem consequências no seu desenvolvimento psicossexual, isso tem consequências na sua vida, na sua saúde mental. Essa criança, por exemplo, ela começou a apresentar dificuldade de dormir, comportamentos agressivos. Na questão do apetite, ela não teve falta, mas começou a comer descontroladamente. Então são alguns sinais que a criança vai dando pra gente de que tem alguma coisa errada acontecendo ali. E é importante a gente ficar atenta a esses sinais para que as devidas providências sejam tomadas. A gente tem, como a gente está falando de crime, a gente tem as providências jurídicas que são cabíveis aí. Eu não vou entrar neste lugar, mas a gente tem penalidades a depender da situação, do crime, por isso que deve ser levado adiante. E como é que a gente pode promover aí o cuidado junto a essa criança para que ela tenha o autocuidado no uso da internet no mundo online? O primeiro passo é a gente ensinar para essa criança, uma forma dessa criança não ter contato com estranhos, principalmente no mundo online. A gente ter essa atenção nesses jogos que acontecem de forma online,
restringir e até mesmo a depender da idade, não ter acesso às redes sociais. Rede social não é lugar para criança. A criança se torna vulnerável. Muitas vezes eu ouço os adultos assim dizendo: não, mas a criança, o adolescente, eles entendem muito mais do mundo virtual do que a gente. Eles são muito mais espertos do que a gente. Ok. Concordo que eles têm um chip diferente, né? Por exemplo, da minha geração. Eles já vêm com uma intuição de como lidar com esse mundo. Só que eles não têm informação suficiente, não têm malícia suficiente, não têm a consciência dos perigos reais que podem e acontecem no mundo virtual, bem como no mundo presencial. Então é neste lugar que a pessoa adulta responsável pelas crianças e pelos adolescentes precisa atuar de uma maneira mais direta, ok? Então como é que a gente faz isso? Manter o diálogo aberto, ter sempre esse canal de comunicação, explicar para a criança que espaço é esse que ela está utilizando. Quanto menos ela utilizar esse espaço, melhor. A gente não tem como cortar todo o acesso? Ok, até porque eles aprenderam, a gente teve aí a pandemia, as aulas online, então eles tiveram acesso ao online enquanto recurso de aprendizado. Então a gente precisa agora ensinar a eles e elas a utilizarem esse recurso de uma boa maneira que interfira o menos possível negativamente no seu desenvolvimento psicossexual. Então, o diálogo é um caminho e conscientizar, principalmente enquanto adolescentes, dos crimes, como, por exemplo, o grooming que vem acontecendo. Esse aliciamento, esse assédio que vem beirando, tira a possibilidade de proteção da criança, ela entra, ela produz conteúdo pornográfico sem ter consciência que isso é conteúdo pornográfico e isso depois é usado contra ela nas chantagens e a gente sabe, depois que caiu na rede esse material, é muito difícil ele ser retirado, por mais que a gente apague, é muito difícil a gente retirar depois que caiu aí na rede. Vamos então pensar nessa sequência. Existe um contato, uma tentativa de criar uma relação de amizade, daí passam-se a ter conversas sexuais e depois encontros presenciais. Quando não há possibilidade de encontros presenciais, pode acontecer o estupro virtual, que também está caracterizado, como eu li para vocês, no artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a educação para a sexualidade vai ocupar também esse lugar de proteção e autoproteção. O diálogo mantido junto a essas crianças e adolescentes é necessário, e fazer com que crianças e adolescentes fiquem menos tempo em frente às telas. A gente vai entrar aí agora em férias escolares. Sei, dá mais trabalho, mas vamos promover contato dessas crianças com a natureza, outras brincadeiras que não estejam ligadas a telas. Isso favorece mais ainda o desenvolvimento das crianças, seja o psicossexual, seja o motor, seja o intelectual, seja o relacional. Então, trazer as brincadeiras para o mundo das crianças, ensinar as crianças a brincar, a jogar, a nadar, a ter contato com a natureza. São formas simples que a gente consegue tirar essas crianças da tela e favorecer o desenvolvimento delas, para que elas tenham uma vida mais saudável e com menos ansiedade. E quando eu digo que não é fácil, educar não é fácil, nunca foi uma promessa de que seria fácil, mas se a gente quer crianças mais saudáveis, nós adultos somos responsáveis pela educação dessas crianças. Um ponto importante também de trazer aqui para vocês, lembra, eu falei sobre aliciadores e aliciadoras. Quando a gente pensa em violência sexual, a gente imagina que somente os homens são violentadores, ofensores sexuais. A gente também tem mulheres que são violentadoras sexuais, que fazem esse assédio, esse aliciamento.
Ah, então tem um perfil, isso é muito perguntado. Carol, tem um perfil de violentador, violentadora sexual? Não, é um grupo heterogêneo. A gente não tem passos assim a seguir, né? Ah, essa pessoa, se for assim, 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 a gente sabe que é um violentador. Não, são pessoas, inclusive, que estão próximas a nós. A gente sabe que o maior índice de violência sexual de crianças e adolescentes é dentro de casa. Então, o que é importante a gente saber? Que existem tanto mulheres quanto homens que violentam sexualmente. Que é um grupo heterogêneo, vem de diferentes contextos e experiências de vida, que tem inclusive uma grande variação na forma como atuam. A gente tem, por exemplo, no grooming, esse aliciamento, né, numa sequência em que eu trouxe aqui para vocês. É esse primeiro contato, a solicitação, com a ideia lá na frente de ter uma satisfação sexual, nesse crescente. Então, a gente pode educar as crianças para que comecem a perceber esse primeiro contato. Muitas vezes a gente não tem como evitar esse primeiro contato, mas a criança tem como pedir ajuda nesse primeiro contato, se ela souber do que se trata. A gente vai falar, a depender da idade da criança, sobre sexo? Não. A gente vai falar sobre cuidado com o corpo, cuidado com quem conversa, cuidado com o tipo de conversa, não levar informações de dentro da casa e realmente restringir o acesso das crianças, não deixá-las sozinhas em frente a uma tela. Saber o que as crianças estão assistindo, se estão conversando com alguém, quem é essa pessoa, se essa pessoa é conhecida no mundo presencial, se está só nesse mundo virtual. A gente ensina essa criança mostrando para ela como é que se faz. Para isso a gente tem que estar perto da criança e muitas vezes sim, o dizer não, o colocar limite é o mais importante na infância, enquanto desenvolvimento, enquanto cuidado e autopreservação. Mais uma informação importante é sobre consentimento. Eu trouxe para vocês no vídeo sobre educação sexual na infância, se eu não me engano, onde eu falo sobre os 3 mitos. Quem não teve a oportunidade de assistir, dá um pause aqui, vai lá, assiste. São 2 vídeos sobre educação para sexualidade. Tem também um vídeo sobre o cyberbullying, que me trouxe, né, ao grooming, para poder falar aqui com vocês sobre esse crime sexual que acontece também de maneira virtual. Então, dá uma olhada para que seja complemento todas essas informações aqui para ajudar a orientar as crianças e os adolescentes. E aproveito para lembrar que se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, aperta aí o sininho que você será lembrado ou lembrada do próximo vídeo, que sempre sai às terças-feiras. Bom, voltando aqui sobre consentimento, criança e adolescente não tem como consentir. Pela nossa lei, até os 14 anos de idade não existe consentimento, não existe o dizer sim livre e esclarecido. Criança e adolescente não tem esse esclarecimento. Não tem como a criança ou adolescente ter sido responsável pelo assédio sexual ou pela violência sexual sofrida. Então lembrem-se sempre dessa questão. Não há consentimento vindo de menor de idade. É importante ter essa informação, vocês adultos, e levar essa informação para as crianças. Quem tem menos de 14 anos não pode consentir. Bom, esse era um tema que eu tinha separado para trazer para vocês hoje, na sequência aí do cyberbullying, é falar um pouco sobre o grooming, sobre as questões do excesso de tela, dos crimes sexuais que podem acontecer, já que criança e adolescente se tornam mais vulneráveis. Tem muito mais informação sobre o tema, mas eu fiz aqui um compilado para vocês, então se ficou alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, é só escrever aqui nos comentários que eu volto depois para falar sobre. Obrigada por estar comigo até o final do vídeo. Até a próxima terça-feira.